Salve galera do Mountain Bike, é nós aqui. Falar hoje um pouco sobre pé de velas, tamanhos de pé de vela. Você sabia que existem diferentes tamanhos de pé de vela? A maioria das pessoas sabe, né? Que existem pé de velas de variados tamanhos. Já percebeu como bicicleta infantil tem um pé de vela bem curtinho às vezes, bem pequenininho? E a maioria das mountain bikes e bikes para adultos, né, em geral, as pé de velas variam de tamanho em torno de, começando a partir dos 160 milímetros, que seriam 16 centímetros de eixo até eixo, né? 16 centímetros, 160 até 180 geralmente. É até raro de encontrar pé de vela medida 180. E os mais padrão mesmo são os 170, 175 e 165. Até também um pouco difícil de encontrar. Que o pessoal mais encontra é a medida 175, que é inclusive esse que eu estou usando. Ó, atrás às vezes tem a informação da medida, tá vendo? 175 milímetros. Seria 17 centímetros e meio do eixo do movimento central até o eixo do pedal. E por que existem essas medidas, né? Prioritariamente por questão da diferença de estatura das pessoas, né? Diferença de tamanho de membros, tamanho de membros inferiores, né? Perna, fêmur, né? Fêmur, perna. As pessoas têm diferentes estaturas, diferentes tamanhos de membros inferiores, e para que se adeque um pouquinho mais a diferentes tamanhos de pessoas, existem essas diferenças de tamanho de pé de vela. Então, portanto, se você é uma pessoa de baixa estatura, o ideal é utilizar uma pé de vela com tamanho 160, 165. Assim como se você for de estatura mais alta, um 175 ou até 180. Porém, não é só para isso que funciona, né, a diferença de tamanho de pé de vela. As pé de velas, como eu já falei, inclusive nos vídeos sobre coroas, né, vou deixar linkado no card aí, a respeito de coroa oval e tal, eu falei um pouquinho sobre torque, né? Que torque, na verdade, o que é? O torque não é uma força, né? Ele é a ação o resultado da ação de uma força sobre um ponto determinado, gerando uma rotação em outro determinado ponto. Então, aqui eu estou gerando um torque, aplicando força no pedal, fazendo a pé de vela girar em torno do eixo central, do movimento central. Isso é o torque. O torque ele não é uma força exatamente, é o resultado da ação de uma força. Então, o braço de pé de vela sendo um sistema de alavanca, quanto maior essa alavanca, menos força você vai fazer aqui para poder rotacionar a pé de vela e consequentemente corrente, cassete, rodas e fazer a bicicleta impulsionar para frente. Então, se você tem uma pé de vela maior, esse movimento vai se tornar mais fácil. Consequentemente, você vai precisar fazer um deslocamento angular, ou seja, a circunferência de rotação vai ser maior por conta dessa diferença de tamanho. Você também vai ter um deslocamento maior. Então, o trabalho articular com a pé de vela maior, ele vai ser maior também. Já uma pé de vela menor, você vai exigir mais força, você faz mais força para rotacionar esse mesmo sistema, porém você vai fazer uma rotação angular, um deslocamento angular bem menor, né? Ou seja, vai formar um círculo menor rotacionando os pedais. Isso faz com que você tenha duas características. A pé de vela maior, ela é ideal para quem costuma pedalar com uma cadência um pouco mais baixa, ou seja, se você pedala um pouco mais travado, o pé de vela maior é ideal para você, porque ele vai facilitar o trabalho de rotação da pé de vela, fazendo com que você faça menos esforço, utilizando mais a alavanca da pé de vela. Em compensação, quem trabalha com rotação mais alta, com cadência mais alta, o pé de vela menor, ele vai ser ideal porque você vai ter menos trabalho articular, vai movimentar menos as articulações do seu corpo, porque o trabalho vai ser um pouco a angulação do deslocamento, né, o deslocamento angular, na verdade, vai ser menor do que a pé de vela maior. E também é importante o quê? Se você tem uma bicicleta de treino, uma de competição, o ideal é você utilizar na de treino um pé de velas menores. Por quê? Porque vai priorizar o ganho de força, né? Você vai conseguir ganhar mais força treinando com a bicicleta com pé de velas menores. Em compensação, se você pegar uma bicicleta
com a pé de vela maior, você vai conseguir aplicar melhor essa força depois, por exemplo, em uma prova, né, uma competição. E falando um pouquinho sobre cadência, que cadência alta, cadência baixa, eu vou falar um pouquinho também sobre essa pecinha aqui, o sensor de cadência, né? Muita gente confunde o sensor de cadência com o sensor de potência, o potenciômetro. E são bem diferentes, né? O sensor de cadência, você adquire ele muito barato na internet, na casa de 50, 100 reais no máximo, dependendo da marca e modelo. E você conecta ele com alguns tipos de GPS, como por exemplo esse Shox aí meu, ou você pode conectar também diretamente com o celular, né? Através de aplicativos de treino, até mesmo, se não me engano, com o Strava dá para conectar direto, alguns modelos. E você vai registrar o que com esse sensor? As revoluções por minuto que você faz com a pé de vela, ou seja, cada volta completa que você faz na pé de vela, ele registra um RPM, ou seja, uma revolução por minuto, ou rotação por minuto também, né? Tanto faz. Na verdade é uma revolução mesmo. Ou seja, se você faz, por exemplo, uma rotação aqui completa, ou seja, o pedal sair na posição, voltar na mesma posição, em 1 minuto, aliás, desculpe, em 1 segundo, você faz uma rotação, então em 1 minuto você vai fazer 60 revoluções por minuto, a partir desse cálculo. E o que acontece o sensor de cadência ele é ideal para você treinar, né, sua cadência, melhorar sua cadência, ajustar sua cadência se você trabalha muito pesado, de repente. Ajustar essa sua cadência, trocar as marchas da maneira correta para não variar muito a cadência de pedalada, né? Encontrar a cadência ideal, na verdade. Já o sensor de potência é diferente, ele trabalha de forma diferente. Existem alguns sensores de potência que vão acoplados aos pés de velas ou no sistema de coroa. E existem sistemas de potência também, de sensor de potência, né? Potenciômetros que vão acoplados aos pedais. Esses que vão, os sensores de potência, eles registram a força que você aplica, ou seja, a energia que você aplica nos pedais para fazer rotacionar as pés de velas. Ele atua na deformação de um material para registrar essa potência que está sendo aplicada. Ele não registra a rotação, né, a sua cadência, ele registra a força que você está aplicando para aplicar torque no movimento central, né, no eixo de pé de vela. E é semelhante ao funcionamento de uma chave com torquímetro, né? Um torquímetro de aperto. O torquímetro ele registra o quanto você está aplicando de torque e registra esse número para você poder apertar até a posição ideal, né? Tanto que até aqui algumas ferramentas, algumas peças na verdade, né? Tem aqui a informação. Quanto você tem que apertar, ó, 12 a 14 newtons por metro. O torque ele é fornecido em newtons por metro. Já a potência não, a potência a gente registra em watts, né? São watts, como energia. É trabalho realizado, energia em watts. Essa é a diferença. Muita gente confunde, acha que sensor de cadência é potenciômetro. Não é, são coisas diferentes. Eu recomendo bastante você adquirir sensor de cadência, é muito barato e compensa, ajuda bastante nos treinos. O potenciômetro já é mais caro, já parte da casa de R$ 1.000, os mais simples. Mas também ajuda muito, é recomendadíssimo você treinar com sensor de potência. Ajuda bastante na evolução dos treinos. E é isso aí, galera. São essas diferenças básicas, beleza? Vou ficando por aqui. Agradeço quem ficou até agora assistindo o vídeo. Deixa eu continuar meu treino aqui. Treinar um pouquinho. Aproveitar que o tempo abriu. Aproveitando as férias, no começo das férias para treinar um pouquinho. Vou me despedindo de vocês aí. Valeu, galera. Se inscreva no nosso canal, André Mello Assessoria Esportiva. E até os próximos vídeos. Assistam os outros vídeos no canal, deixa o joinha aí, compartilha com a galera, com os amigos que queiram saber um pouco mais a respeito de pé de vela. Lembrando, galera, que essas informações são a partir do meu conhecimento. Não existe nenhum estudo a respeito de diferenças de pé de vela. Se existe, eu ainda não encontrei. Mas se alguém souber de algum, manda pra mim aí, beleza? Valeu, galera. Abraço, até a próxima. Fui.